No vídeo anterior terminamos de estudar os 7 selos e chegamos ao capítulo 8 de Apocalipse. Versículo 1. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Hoje começamos a estudar a mais difícil das visões do livro do Apocalipse. Se no livro de Daniel a parte mais difícil de interpretar é o capítulo 11, no Apocalipse é a profecia das 7 trombetas. Mas se pela graça de Deus podemos estudar Daniel 11, temos certeza que seu Espírito nos iluminará para entendermos a visão das 7 trombetas. Por que a visão das 7 trombetas é tão difícil de entender? Em primeiro lugar, porque se trata de um aspecto da história que não foi apresentado em nenhuma das visões anteriores. Em segundo lugar, porque para mostrar quão terrível seria o que foi predito, é apresentada uma avalanche de símbolos que satura a imaginação, e para muitos dos quais não se encontra na Bíblia uma interpretação fácil. É por isso que alguns intérpretes inventam significados, tal como fazem aqueles que tentam interpretar Nostradamus, ou seja, não de forma sistemática, mas dando liberdade à imaginação. E como tem tanta gente que ama o sensacionalismo, quanto mais fantástica a atuação, mais essas pessoas gostam. Além disso, existem muitas semelhanças entre o que é descrito nas 7 trombetas e nas 7 pragas, fazendo com que a maioria dos intérpretes entenda que as 7 trombetas são eventos que ocorrerão no final dos supostos 7 anos do governo do Anticristo, juntamente com as 7 pragas. É por isso que há muitos que interpretam as 7 trombetas literalmente. Em outras palavras, criaturas literalmente fantásticas, metade lagosta, metade escorpião, com rosto de homem e dentes de leão, virão a este planeta para atormentar os pecadores. Claro, estou falando dos intérpretes futuristas. No que diz respeito aos preteristas, eles não perdem muito tempo interpretando algo que, segundo eles, já são coisas que aconteceram na história antiga. É por isso que todos os dias vemos mais e mais católicos aceitando a doutrina do arrebatamento e interpretações futuristas. Para interpretar corretamente as 7 trombetas, precisamos perguntar-nos: as 7 trombetas são literais ou simbólicas? E as 7 trombetas ocorrerão no futuro com as 7 pragas? Uma vez encontrada a resposta correta a estas duas perguntas, as 7 trombetas fazem sentido e podem ser interpretadas sistematicamente. A questão é que, embora o significado de muitos dos símbolos usados nas 7 trombetas seja obscuro, ou difícil de encontrar, não estamos na escuridão total para acabar inventando interpretações. Existem alguns princípios de ordem cronológica e outros que temos enfatizado, desde que começamos a estudar o livro de Daniel. Além disso, não é como se a visão das 7 trombetas aparecesse do nada. A das 7 trombetas é a terceira das visões do Apocalipse. Já temos 2 visões anteriores que servem de guia, de como interpretar esta visão. A primeira visão, a das 7 igrejas, tem uma visão introdutória que apresenta Cristo num lugar específico do santuário, realizando uma parte da sua obra contínua. Nessa visão nós o vimos entre os candelabros. Após esta visão introdutória, são apresentadas as cartas às 7 igrejas, que são uma profecia que descreve a situação da igreja desde o tempo de João até o fim do mundo. A segunda visão, a dos 7 selos, tem também uma visão introdutória que nos apresenta Cristo noutro lugar do santuário celestial, realizando outra parte da sua obra contínua. Nessa visão o vimos diante do trono de Deus, que no santuário terrestre era simbolizado pela mesa dos pães. Após esta visão introdutória, são abertos os 7 selos, que assim como as 7 igrejas, são uma profecia que descreve a história desde o tempo de João até o fim do mundo. E agora, nesta terceira visão, a das 7 trombetas, veremos que há também uma visão introdutória que apresenta Cristo num lugar do santuário celestial, realizando outra parte da sua obra contínua. E depois dessa visão introdutória soarão as 7 trombetas, que assim como as 7 igrejas e os 7 selos, são uma profecia que descreve eventos históricos dados em ordem cronológica, abrangendo desde o tempo de João até o fim do mundo. Uma vez entendido isso, as 2 questões são respondidas e podemos entender que as 7 trombetas não são pragas, que se cumprirão literalmente no futuro indefinido dos futuristas, após tempos supostamente secretos, mas sim acontecimentos históricos que já começaram a se cumprir nos dias de João e se estendem até o fim do mundo, assim como ocorre com as 7 igrejas e os 7 selos. Apocalipse 8, versículo 2, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e 7 trombetas foram dadas a eles. Esta é a primeira vez que se fala de 7 anjos diante do trono de Deus,
mas João fala deles como se já o tivesse feito, como se fosse algo óbvio, como se já soubéssemos que há 7 anjos diante do trono de Deus. Isso ocorre porque esses 7 anjos representam o mesmo que os 4 anjos que param os 4 ventos, eles representam todos os anjos. E já na segunda visão, vimos todos os anjos louvando. Na numerologia bíblica, tanto o número 4, quanto o quadrado e o cubo, têm um significado semelhante ao número 7, representam perfeição e plenitude, algo completo que não precisa de mais nada. Os 4 anjos que sustentam os 4 ventos e estes 7 anjos, aos quais são dadas 7 trombetas, representam a totalidade dos anjos, ou seja, todos os anjos. Versículo 3. E outro anjo veio e ficou diante do altar, tendo um incensário de ouro e muito incenso foi dado a ele para adicionar às orações de todos os santos, no altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu da mão do anjo diante de Deus, com as orações dos santos. Mas não acabamos de dizer que os 7 anjos com as 7 trombetas representam a totalidade dos anjos? Mas aqui, um 8º anjo é apresentado além dos 7, há apenas 2 respostas possíveis. Ou os 7 anjos não representam a totalidade dos anjos, ou este 8º anjo não é realmente um anjo, da mesma maneira e substância que todos os anjos. Quem é esse anjo? Bem, ele está queimando incenso diante de Deus, e só existe um mediador entre Deus e os homens. Este anjo é o anjo da aliança, o anjo do Senhor que apareceu a Agar, e disse: Eu multiplicarei tanto a tua descendência que não será contada por causa da sua multidão. O mesmo anjo do Senhor que disse a Abraão: Eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho, certamente te abençoarei, e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. O mesmo anjo do Senhor que apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça, que disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Ele é o homem que lutou com Jacó, e mudou o seu nome para Israel, e que apareceu a Josué, e também disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. O homem que Daniel viu parado sobre a água é o arcanjo Miguel. Este anjo não é outro senão Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Embora esta terceira visão introdutória dure apenas alguns versículos, como a primeira visão introdutória e a segunda, ela representa uma obra que começou no dia de Pentecostes do ano 31, dura até hoje e continuará até o fim do tempo da graça, pois representa a obra de mediação de Cristo, nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Versículo 5. E o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o no chão. Após o cativeiro babilônico no serviço do templo em Jerusalém, tornou-se costume que após o sacrifício noturno, o sacerdote que havia queimado o incenso saísse do santuário e jogasse o incensário no chão, como um símbolo de que o trabalho no santuário naquele dia estava concluído. Depois pronunciava a bênção: Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Jeová levante para ti o rosto e te dê a paz. E então as trombetas soaram, para que todos aqueles que estavam fora do pátio e não pudessem ver o sacerdote que havia saído do templo, nem ouvir a bênção, soubessem que, de fato, o sacerdote havia terminado de oferecer o incenso e havia saído, e abençoado o povo. Assim, o som das trombetas servia de anúncio, mas ao mesmo tempo de bênção, pois simbolizava as palavras que o sacerdote acabava de pronunciar. No santuário terrestre, que era uma sombra do verdadeiro santuário no céu, isso acontecia todos os dias. Mas no que diz respeito ao verdadeiro santuário e plano de salvação, assim como Cristo morreu uma vez, o fim do seu ministério, como mediador entre Deus e os homens, ocorrerá apenas uma vez. Quando terminar, não haverá prorrogações ou segundas chances. Portanto, o que o versículo 5 menciona representa o fim da mediação de Cristo em favor da humanidade, o fim do tempo da graça. Porém, aqui Cristo faz algo que os sacerdotes que oficiavam no santuário terrestre não fizeram, que é encher o incensário com fogo antes de lançá-lo. O que isso simboliza? A resposta nos é dada no restante do versículo 5. E houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e terremotos. O fogo contém muitos simbolismos, mas aqui simboliza o castigo. Estas palavras resumem as coisas que acontecerão neste planeta quando o tempo da graça terminar, e nos falam sobre os castigos que começarão a cair sobre este planeta, imediatamente após o tempo da graça terminar. As palavras, viraram trovões,
e vozes, e relâmpagos, e terremotos, serão repetidas a partir de agora diversas vezes no restante do livro de Apocalipse, e servirão de referência para sabermos o momento dentro de cada visão em que a visão chega ao fim do tempo da graça. Assim como o sacerdote saia do santuário no final da sua obra e abençoava o povo, Cristo sairá do santuário celestial para abençoar o seu povo, levando-o consigo para o céu. E estes terremotos mencionados aqui são aqueles que ocorrerão em todo o mundo, pouco antes de Cristo aparecer nas nuvens na sua segunda vinda. Lembram-se que o sexto selo nos contou sobre uma série de sinais na natureza, que nos diriam quando seria o final dos 1260 anos, do domínio do anticristo, e que o início do julgamento, no final dos 2300 anos, estavam prestes a acontecer? Esses primeiros sinais já ocorreram, mas ainda faltam os últimos sinais do capítulo 6, versículo 14, e o céu foi removido como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Quando estudamos o sexto selo, fizemos a comparação com o versículo 29 do sermão profético de Cristo, em Mateus 24, ali disse, e então, após a aflição daqueles dias, ou seja, os 1260 anos de domínio do anticristo, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Esses são os mesmos primeiros sinais nos céus do sexto selo que já se cumpriram. Mas continua, e as virtudes do céu serão comovidas. Entre essa comoção nas virtudes dos céus, se encontra o céu, que está enrolado como um pergaminho, de que nos fala o sexto selo, mas também inclui os trovões, as vozes e os relâmpagos, de que nos fala este versículo 5, do capítulo 8 do Apocalipse. No capítulo 21 de Lucas, também aparece o sermão profético de Jesus Cristo, e aí aparece esta parte da profecia expressa da seguinte forma: então haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, que são os sinais no céu que já ocorreram. E continua, e em terra, a angústia das pessoas pela confusão do som do mar e das ondas. Sinais no mar? Aqui parece que Lucas está falando sobre algo que não mencionamos antes. Bem, aqui Lucas está simplesmente nos contando sobre os mesmos terremotos que ocorrerão em todo o mundo pouco antes da segunda vinda de Cristo, e que obviamente serão acompanhados por maremotos em todo o mundo. Continua dizendo, os homens continuam a secar por causa do medo e da expectativa das coisas que virão à redondeza da terra. A questão é global? Porque as virtudes dos céus serão movidas. Todas essas passagens nos falam sobre o mesmo evento, o fim da graça. Assim que o julgamento no céu terminar, a ira de Deus começará a cair sobre este mundo. Tanto as 7 pragas como os terremotos e maremotos que ocorrerão em todo o mundo, pouco antes da segunda vinda de Cristo, serão a vingança de Deus contra os perdidos, pelas perseguições e martírios que serão cometidos contra os servos de Deus, antes do fim da graça. Como vimos quando estudamos a visão do quinto selo, os dias de perseguição ainda não acabaram. Haverá ainda mais mártires, até este ponto dura a visão introdutória às 7 trombetas. Como já mencionamos, muitos interpretam que as 7 trombetas ainda estão no futuro, e quando digo muitos, quero dizer, todas as igrejas protestantes que acreditam no arrebatamento secreto e interpretam as profecias segundo o método futurista. Segundo eles, as 7 trombetas são eventos literais, que ocorrerão durante os supostos 7 anos, em que o anticristo governará o mundo. Enquanto a igreja, que já foi supostamente arrebatada por Cristo, está tranquila no céu. O mundo protestante aguarda um arrebatamento secreto que nunca acontecerá. Mas os desastres e calamidades que eles interpretam devem ocorrer mais tarde, depois do suposto arrebatamento, e ocorrerão. Ocorrerão, mas eles e seus ministros ainda estarão neste mundo, aguardando o suposto arrebatamento. Alguns perceberão que têm acreditado em falácias, mas como é da natureza humana recusar-se a reconhecer os erros, muitos continuarão a agarrar-se aos seus erros e a esperar pelo arrebatamento, enquanto o mundo se acaba diante deles. Mas outros interpretarão que o arrebatamento ocorreu, mas que foram deixados, porque não foram considerados aptos. Assim, no seu desespero para ganhar o favor de Deus e serem considerados aptos, para a suposta segunda oportunidade, que o futurismo ensina, estarão dispostos a cometer qualquer barbaridade que os seus pastores assalariados lhes digam para fazer, mesmo que isso signifique perseguir e matar em nome de Cristo. O resto da cristandade irá simplesmente seguir a corrente, onde quer que ela os leve. Desta forma,
o número de conservos será finalmente completado, daqueles mártires aos pés do altar, no quinto selo que serão mortos. Na visão introdutória das 7 trombetas, vemos o mediador entre Deus e os homens, a quem é dado muito incenso para acrescentá-lo às orações dos santos. Disse que há muito incenso, para exemplificar que a obra de mediação de Cristo não ficará aquém do necessário, é o bastante para interceder por cada um dos habitantes deste planeta. Mas há um clamor dos santos, que já vimos em um vídeo anterior, que foi apenas parcialmente atendido, e me refiro ao clamor das almas ao pé do altar, apresentado no quinto selo, que clamam dizendo: até quando, santo e verdadeiro Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue, daqueles que habitam na terra? Aqueles santos receberam apenas uma resposta parcial, quando seu caráter foi justificado e foram instruídos a esperar, até que o número de mártires que morreriam, como eles, se completasse. Essa pergunta, até quando? Aparece muitas vezes no livro dos Salmos e em outros lugares da Bíblia, e nos lembra que vivemos em um mundo injusto. Eles também nos lembram que o Evangelho da Prosperidade, tão popular hoje, não passa de uma mentira. Mas acima de tudo, estas palavras e o facto de aparecerem tantas vezes na Bíblia, indicam-nos que Deus não é indiferente à injustiça, ou à dor e ao sofrimento que essa injustiça produz. Você sabe como Deus é chamado no Salmo 94? Deus da vingança. Ele mesmo diz: minha é a vingança, eu pagarei. Mas Deus não reserva todo o pagamento para depois do julgamento, e é disso que tratam as profecias das 7 trombetas. As 7 trombetas nos mostram a vingança de Deus pelos mártires, mortos desde a fundação da Igreja Cristã até o fim do mundo. São um pagamento prévio a todos aqueles que perseguiram o povo de Deus, e por isso são simbolizados como se fossem pragas. Assim como as 7 últimas pragas, serão a vingança de Deus pela perseguição e martírio sofrido pelos seus santos pouco antes do fim do tempo da graça, as 7 trombetas são a vingança de Deus, pela perseguição e martírio sofrido pelos seus santos durante toda a era cristã. O fato de o fogo que Cristo coloca no incensário, antes de atirá-lo contra a terra, provir do altar do incenso, mostra que as 7 trombetas são, de facto, castigos em resposta às orações do povo de Deus. Eles são uma resposta a todo, até quando? Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparadas para tocar. Como já dissemos, estes 7 anjos representam o mesmo que os 4 anjos, que sustentam os 4 ventos. Eles representam a totalidade dos anjos de Deus, que continuamente impedem que Satanás e os seus demônios destruam completamente o mundo, mas que em justa retribuição, permitirão que aqueles que perseguiram o povo de Deus recebam pagamento pelas suas ações. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, houve granizo e fogo misturado com sangue, e eles foram lançados à terra. O granizo é um dos símbolos mais representativos da ira de Deus na Bíblia. Em Jó 38 versos 22 e 23, Deus pergunta a Jó: você entrou nos tesouros da neve? Você viu os tesouros de granizo que reservei para o tempo da angústia, para o dia da guerra e da batalha? O granizo misturado com fogo foi a 7ª praga que caiu sobre o Egito, e depois das 7 pragas posteriores, que estudaremos mais adiante, está a queda de granizo pesando 1 talento, ou seja, 35 quilos. Outro símbolo representativo da ira de Deus é o fogo. Tanto o fogo que cai com o granizo, como o fogo que Cristo coloca no incensário antes de lançá-lo contra a terra, representam castigo, e o sangue é um símbolo óbvio de sofrimento e morte. Nas 10 pragas do Egito, o rio se transformou em sangue e todos os peixes morreram, e nas 7 pragas posteriores as águas também se transformarão em sangue, como pagamento pelo sangue inocente derramado pelos ímpios. Por causa dessas semelhanças com as 10 pragas do Egito e as 7 pragas posteriores, muitos pensam que as 7 trombetas são 7 pragas literais, e unem as 7 trombetas com as 7 pragas, e as colocam no futuro. Mas já a primeira e a segunda visão de Apocalipse exemplificam claramente como as 7 trombetas deveriam ser interpretadas. A primeira trombeta não pode deixar de representar um período da história, semelhante ao da primeira igreja e do primeiro selo. Claro, se as trombetas representam os castigos de Deus contra os perseguidores do seu povo, então esta primeira trombeta deveria soar no final do período incluído na primeira igreja e do primeiro selo, pois o castigo contra os perseguidores não iria chegar antes, mas depois de terem perseguido. É importante notar que o sangue cai junto com o granizo e o fogo.
Fique bem atento a tudo que parece cair ou ser jogado do céu durante o estudo das 7 trombetas, pois existe uma relação que veremos mais adiante. Agora, quanto ao sangue, quando Pilatos entregou Jesus nas mãos dos judeus dizendo, sou inocente do sangue deste justo, os judeus responderam, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A primeira trombeta é o castigo contra os judeus que foram os primeiros a perseguir os cristãos, e refere-se à destruição de Jerusalém no ano 70, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, entre os anos 66 a 73, que já abordamos nos vídeos do capítulo 24 de Mateus. Agora, quando João escreveu o Apocalipse por volta do ano 96, a destruição de Jerusalém já havia ocorrido, mas aquela primeira trombeta ainda não havia terminado de soar. No ano 115, o imperador Trajano em pessoa, comandou as legiões romanas numa guerra contra o Império Parta, e a diminuição de soldados romanos foi aproveitado pelos judeus em Cirene, na atual Líbia, para iniciar uma revolta, atacando e massacrando os poucos soldados romanos que tinham sido deixados lá para manter a ordem. O comportamento dos judeus em Valparaíso, não só contra os soldados romanos, mas também contra os civis, fez com que tantas pessoas fugissem, que Cirene ficou quase despovoada. A revolta espalhou-se rapidamente pelo Egito e Chipre. Em ambos os lugares, os judeus cometeram atrocidades semelhantes às cometidas em Cirene, onde se diz que os judeus esfolaram romanos e gregos e vestiram as suas peles. A revolta se espalhou até mesmo pelos territórios que Trajano acabará de tomar do Império Parta. Trajano então encarregou Lúcio Quieto de combater as revoltas judaicas na Mesopotâmia. Um exército também foi enviado para Chipre, que rapidamente capturou a capital e ganhou o controle da ilha. Depois disso, os judeus foram proibidos de entrar em Chipre. Qualquer judeu que ousasse pisar em Chipre, mesmo que por acidente, era morto. Os judeus rebeldes já haviam começado a se reunir na Judéia, e após completar seu mandato na Mesopotâmia, Lúcio Quieto foi enviado para a Judéia, onde os judeus haviam se concentrado no que hoje é a cidade de Ló, que logo foi capturada pelos romanos, que executaram os rebeldes. Foi assim que terminou a chamada Guerra de Quitos, ou melhor, Quietus por Lucius Quietus, no ano 117. Mas a coisa não termina aí. No ano 132, um falso messias chamado Bar Kokhba liderou a última revolta judaica contra o domínio romano. Qualquer judeu que se recusasse a aderir à revolta era morto, e nesse grupo estavam os judeus que aceitaram o cristianismo, que não aderiram à luta e muito menos reconheceram Bar Kokhba como um messias. Após várias vitórias dos judeus, e deles terem conseguido tornar a Judéia independente por 2 anos, o imperador Adriano enviou no ano 134 um exército romano, de mais de 6 legiões comandadas por Sexto Júlio Severo, e 1/3 das árvores foram queimadas e toda a grama verde foi queimada. Já sabemos o significado das árvores. As árvores representam o povo, e quando diz a terceira parte, significa que esse castigo não representou um extermínio total. Mas sobretudo falamos de 1/3, porque há 3 perseguidores que devem ser punidos pelas 7 trombetas, estes são os judeus, os romanos e a igreja apóstata. A primeira trombeta refere-se à primeira dessas 3, por isso diz 1/3 parte. Disse que mais de 500 mil de judeus morreram, em combate durante a revolta de Bar Kokhba, isto sem contar os que morreram de fome e doenças, e os sobreviventes capturados, como ocorreu no ano 70, foram vendidos como escravos. Finalmente, a primeira trombeta representa o castigo contra os primeiros perseguidores do povo de Deus. Essa primeira trombeta soou no ano 70, mas o seu eco ressoou até o ano 134. Essa primeira trombeta representa as guerras judeu-romanas. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada ao mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. Os segundos perseguidores do povo de Deus foram os romanos. Os cristãos já tinham começado a ser perseguidos desde os dias de Nero, mas as insurreições judaicas provocaram a perseguição romana contra os judeus e os cristãos, sem ter nada a ver com isso, foram arrastados pela mesma perseguição, e devido ao seu rápido crescimento, chegaram mesmo a ser considerados uma ameaça pior do que os próprios judeus. Assim, a Roma pagã foi a segunda a perseguir os cristãos e os perseguiu até o ano 313, quando Constantino legalizou a prática do cristianismo, data que marca o fim da Segunda Igreja e do Segundo Selo.
Mas como já dissemos, o castigo ocorre após a perseguição e no caso dos romanos, o castigo contra Roma só começou no ano 396. Esse castigo veio na forma de invasões bárbaras. Fugindo dos hunos, os godos procuraram refúgio no Império Romano, mas lá foram explorados pelos romanos. Quando a fome se tornou a única opção, os visigodos rebelaram-se contra os romanos. O imperador Valêncio reuniu um exército para esmagar os godos, mas quem foi esmagado foi ele. Após a morte do imperador Valêncio, Teodósio, seu sucessor, fez as pazes com os godos, em troca de servirem no exército romano, e serviram como bucha de canhão, sempre foram colocados na frente das batalhas e desempenhavam a pior parte. Após a morte do imperador Teodósio, os visigodos encerraram o pacto com os romanos e, sob o comando de Alarico, iniciaram sua invasão por volta do ano 396, entrando na Trácia, Macedônia e Grécia na parte oriental do império. Depois, no ano 401 cruzaram os Alpes e invadiram a Itália e no ano 410, tomaram e saquearam a cidade de Roma. Eles também invadiram grande parte do que hoje é a França e acabaram se estabelecendo na Espanha. Então os vândalos o seguiram. Estes, expulsos dos seus territórios também pelos ataques dos hunos, emigraram através da França e da Espanha, para o norte da África romana e estabeleceram um reino centrado em Cartago. A partir daí dominaram o Mediterrâneo Ocidental, com uma frota de piratas que saqueavam as costas de Espanha, Itália e Grécia, e que no ano de 455, atacaram e saquearam a cidade de Roma durante 2 semanas. No ano de 468, Leão I, imperador romano oriental, e Antemius, imperador romano ocidental, uniram forças e lançaram um ataque naval massivo contra os vândalos. Genserico, rei dos vândalos, pediu tempo e os romanos cometeram o erro de lhe dar, porque o que Genserico esperava, quando pediu tempo, era o nevoeiro matinal, do qual aproveitou para introduzir pequenos navios entre os 1113 navios romanos e incendiá-los. Os navios romanos eram muito grandes e lentos, e estavam muito próximos uns dos outros para manobrar e escapar do ataque dos vândalos. As tribos bárbaras são a montanha em chamas que cai no mar. Aqui também são mencionados fogo e sangue, que simbolizam a mesma coisa que já dissemos. Já sabemos que o mar é um símbolo das nações, e o Império Romano dominou todas as nações até que os bárbaros chegaram e tiraram esse domínio. Versículo 9. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que estavam vivas, morreram, e a terça parte, os navios, pereceram. Novamente falamos da terça parte, porque é o castigo contra o segundo dos 3 grupos, o Império Romano. E a menção a navios e criaturas marinhas é uma referência à maior vitória naval da história da humanidade. Observe que assim como o granizo misturado com fogo e sangue da primeira trombeta, esta montanha flamejante da segunda trombeta também cai, ou é atirada do alto. Enquanto o mar onde a montanha caiu se transforma em sangue. Não veja isso como uma praga literal. Não podemos pegar uma profecia e interpretar uma parte literalmente e outra simbolicamente. Ou tudo é simbólico ou tudo é literal. A montanha caindo em chamas representa invasões bárbaras, e quando os bárbaros começaram a invadir é porque chegaram a um ponto em que, ou eu me deixo morrer ou morro lutando, então eles não vieram pedir permissão. Quando as invasões bárbaras eclodiram, elas atacaram e massacraram. É por isso que eles foram chamados de bárbaros. O mar onde a montanha cai simboliza as nações, não é um mar literal. E esse mar que não é literal não pode literalmente tornar-se sangue. Como na primeira trombeta, o sangue aqui é um símbolo de sofrimento e morte. É um símbolo de que quando os bárbaros começaram a invadir houve morte e destruição. Mas as invasões bárbaras não acabaram com os vândalos. Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu na terça parte dos rios e nas fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. A maioria dos intérpretes historicistas entende que esta estrela é Átila, o rei dos hunos. Mas entendo que esta estrela que cai do céu não é outro senão Odoacro, rei dos Érulos, que no ano 476 tomou a cidade de Roma e depois Rômulo Augusto, o último imperador do Ocidente.
Por isso se diz que caiu sobre um terço dos rios e as nascentes das águas viraram absinto. Porque, ao contrário dos visigodos e vândalos que saquearam Roma e continuaram o seu caminho, Odoacro converteu o que restava do Império Romano Ocidental no Reino Eruliano. Assim como as águas se transformaram em absinto, o Império Romano Ocidental tornou-se um reino bárbaro. Há uma conversão. Deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Observe novamente, que assim como o granizo misturado com sangue e fogo da primeira trombeta, e como a montanha ardente, da segunda trombeta, caem e são atirados do alto, agora nesta terceira trombeta temos uma estrela ardendo como uma tocha, que também cai do alto do céu. O fogo, como já dissemos, é um símbolo de castigo e destruição, e a água é um símbolo de multidões de pessoas, de nações. Mas tanto o fogo como a água também são símbolos do Espírito Santo. Obviamente não estamos falando do Espírito Santo aqui. O fogo está na estrela e a estrela cai do céu na água. Dizer que o fogo e a água aqui representam o Espírito Santo seria dizer que o Espírito caiu do céu sobre o Espírito. E se isso parece bobagem, é porque certamente o Espírito é enviado do céu, para este mundo, mas o Espírito desce do céu, não cai do céu nem é expulso do céu. Quem caiu do céu foi o diabo. E certamente naquele dia de Pentecostes do ano 31, o derramamento do Espírito Santo se manifestou em chamas de fogo sobre as cabeças dos que foram ungidos por ele. Mas a verdade é que a palavra fogo não aparece em nenhum lugar deste versículo. O que o versículo diz é que uma grande estrela caiu do céu, queimando como uma tocha. O fogo não é um sujeito nesta frase. A palavra fogo nem aparece. Está simplesmente implícito na palavra queima. O sujeito é a estrela que caiu do céu. E em Isaías 14 verso 12, vemos quem representa uma estrela caída do céu. É por isso que é importante notar que cada uma das calamidades que ocorrem, quando cada trombeta é tocada, parece vir do céu. Mas para compreender as 7 trombetas é preciso olhar além do que é aparente. Em Jó 1 verso 16, vemos um dos servos de Jó que traz a notícia, que do céu caiu fogo da parte de Deus, que queimou as ovelhas e os pastores e os consumiu. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. A pergunta é, foi realmente fogo de Deus que caiu do céu? Se lermos antes do versículo 16 veremos que não. Deus permitiu que o fogo caísse, mas quem enviou o fogo foi o diabo. Você está entendendo o significado das 7 trombetas? Por trás dos acontecimentos históricos está uma luta entre o diabo e os seus anjos, que procuram mergulhar a criação no caos e na destruição, e é Deus e os seus anjos, que impedem o diabo e os seus anjos de destruir completamente o mundo. Mas, como acontece no livro de Jó, Deus permite que o diabo trabalhe, porque é necessário que o fruto do seu trabalho seja visto, para que possa servir de prova. As 7 trombetas são os castigos de Deus contra os perseguidores de sua igreja. Mas não é Deus quem atua diretamente, produzindo ações e acontecimentos. Ele simplesmente permite que os homens colham os frutos de suas próprias ações. Aquela estrela que cai do céu queimando como uma tocha é Odoacro. Mas por trás de Odoacro e de suas ações existe um ator invisível. O mesmo ator invisível que recebeu liberdade para atuar no livro de Jó. O mesmo ator invisível a quem foi dada liberdade para trabalhar nos líderes judeus, que empurraram o seu povo para a rebelião, e daí para a morte e a escravidão. O mesmo ator invisível que instigou o abuso, o preconceito e o crime, que empurrou as tribos germânicas para a barbárie. Claro, o diabo instiga, mas no final é a natureza egoísta dos seres humanos que os leva a agir. Daquela estrela não só se diz que ardia, mas também se especifica que queimou como uma tocha. E a tocha, além de representar o Espírito Santo, representa a palavra de Deus e o Evangelho. É claro que esta estrela, embora caia do céu, não traz o Evangelho do céu nem a palavra de Deus. Ele certamente trouxe um Evangelho, mas não o Evangelho eterno. Que Evangelho trouxe Odoacro, rei dos Érulos, quando conquistou a Itália? Arianismo. Um evangelho espúrio que ensina que Cristo não é Deus, mas simplesmente o primeiro ser criado por Deus. O arianismo também tinha uma liturgia carismática com músicas e danças, e outras supostas manifestações do Espírito Santo.
A versão romana do cristianismo já havia começado a tomar forma quando Odoacro invadiu a Itália, apenas 32 anos antes de a abominação da desolação se completar. Mas o arianismo predominará durante o governo dos Érulos e dos Ostrogodos. Mas assim que os reis lombardos entrarem em cena e começarem a favorecer o catolicismo, as décadas de governo dos reis arianos e a presença do arianismo irão simplesmente dar à Igreja Católica a noção de quão importante é partilhar e erradicar a heresia. O absinto, que no final transforma um terço da água em absinto e custa a vida de muitos seres humanos, são as falsas doutrinas tanto do arianismo como do catolicismo que finalmente prevaleceram. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles escureceu, e não deu luz para a terça parte do dia, e mesmo à noite. As trevas são outra das pragas que caíram sobre o Egito na época do Êxodo, e também é uma das 7 pragas que cairão quando chegar o tempo do Êxodo da Igreja de Cristo, deste mundo de pecado. E essa é outra razão que leva muitos a pensarem que as 7 trombetas são pragas literais que cairão no fim dos tempos. Mas, como já dissemos, essa não é a interpretação correta. Não é da escuridão literal que a quarta trombeta nos fala, mas das trevas espirituais. A terceira trombeta nos deixou com um espírito falso e doutrinas falsas. Agora, na quarta trombeta vemos o resultado disso. O sol também é um símbolo de Cristo. A Bíblia nos diz que o caminho dos justos é como o dia que amanhece, cuja luz aumenta até que o dia seja perfeito. A lua, por outro lado, é um símbolo de tudo que reflete Cristo e o plano de salvação, como o Evangelho, os 10 mandamentos e até mesmo todas aquelas leis e cerimônias que, embora já tenham perdido a validade, não perdem o seu simbolismo nem o seu ensinamento. É até um símbolo das profecias que, como aqueles ritos, cerimônias e festivais anuais, revelam Cristo e o plano de salvação. Quanto ao significado das estrelas, já o discutimos quando falamos sobre as estrelas nas mãos de Cristo, enquanto ele caminhava entre os candelabros. Em suma, o Sol, a Lua e as estrelas representam a verdade e tudo contribui para a sua proclamação. E o fato de que a terça parte do Sol, e a terça parte da Lua, e a terça parte das estrelas foram feridas e escurecidas, representa a profecia da apostasia na Igreja, uma vez que a abominação da desolação foi estabelecida no ano 508, e o fato de que ela começou a ser imposta à força pelo Anticristo a partir de 538. Versículo 13. E eu olhei, e ouvi uma águia. Bem, provavelmente a sua Bíblia diz um anjo, mas o correto é uma águia. É assim que a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Amá, Tanaka, Colunga, entre outras versões, a traduzem. E mais do que uma águia, eu diria que o que deveria dizer é um abutre. Os abutres são presságios de morte, vemos isso até em desenhos animados. Mas na Bíblia os abutres representam algo ainda pior, representam demônios. Falaremos sobre isso em vídeos futuros, quando estudarmos as mensagens dos 3 anjos. A presença daquela águia ou abutre aponta para o verdadeiro poder por trás do domínio do Anticristo, que não é outro senão o diabo e seus anjos. E olhei, e ouvi uma águia voar no meio do céu, dizendo em voz alta: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes de trombeta dos 3 anjos que iriam soar. Como dissemos, as 7 trombetas são os castigos de Deus contra os perseguidores do seu povo. Mas, como também mencionamos, mais que eventos causados por Deus, nas 7 trombetas Deus permite que os seres humanos recebam o fruto de suas próprias ações. Ou dito de outra forma, os anjos que seguram os ventos permitem que algumas rajadas soprem. O primeiro castigo de Deus contra o terceiro grupo da igreja apóstata, que apresentei na 4ª trombeta, é que Deus os deixou afundar no seu erro. Certamente alguns argumentarão: como é possível que Deus cause trevas espirituais para punir os perseguidores do seu povo? Portanto, quero prosseguir e responder a esse argumento com a seguinte citação das Sagradas Escrituras. Isto aconteceu quando Josafá, rei de Judá, que sem consultar a Deus fez uma aliança com o ímpio Acabe, rei de Israel, juntou-se a Acabe para atacar os sírios. 3 anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. E aconteceu no 3º ano que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel disse ao seu povo: Não sabeis que Ramote Gileade é nosso,
E não fizemos nada para tirá-lo das mãos do rei da Síria? E ele disse: Você virá comigo para lutar contra Ramote e Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Eu sou como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então, Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultemos hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, aos quais perguntou: Irei à guerra contra Ramote e Gileade, ou a deixarei? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E ele disse: Ainda há aqui algum profeta de Jeová a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu: Ainda há um homem a quem poderíamos consultar a Jeová, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque ele nunca me profetizou bem, mas apenas o mal. E Josafá disse: Não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial que rapidamente lhe trouxe Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até acabares com eles. E todos os profetas profetizaram da mesma maneira dizendo: Suba até Ramote Gileade e você prosperará, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. E o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que a palavra dos profetas, a uma só voz, anuncia coisas boas ao rei. Agora seja a sua palavra conforme a palavra deles, e anuncie também o bom sucesso. E Micaías respondeu: Vive o Senhor, tudo o que o Senhor me falar, isso direi. Então Micaías foi ter com o rei, e o rei lhe perguntou: Devemos ir lutar contra Ramote de Gileade ou a deixaremos? E ele disse: Sobe, e prosperarás, e o Senhor a entregará na mão do rei. Obviamente Micaías disse isso num tom claramente sarcástico, porque o rei pergunta: Quantas vezes devo exigir que você não me diga nada além do que é verdade, em nome de Jeová? Então Micaías disse: Vi o teu Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e Jeová disse: Estes não têm pastor, volte cada um, em paz, para a sua casa. E o rei de Israel disse: Não te contei? Ele não profetizará nada de bom sobre mim, mas apenas o mal. Então Micaías ouve a palavra do Senhor. E esta é a parte que quero enfatizar. Viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava ao lado dele, à sua direita e à sua esquerda. E Jeová disse: Quem fará com que Acabe suba e caia em Ramote Gileade? E um disse de uma maneira, e outro disse de outra, mas um espírito saiu e ficou diante de Jeová e disse: Eu o induzirei. E Jeová perguntou-lhe de que maneira? E ele disse: Eu sairei, e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E Jeová disse: Vá induzi-lo, e você vai conseguir, vá portanto e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor decretou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, veio e bateu no rosto de Micaías dizendo: Por onde o Espírito do Senhor me deixou para falar contigo? E Micaías respondeu: Eis que o verás naquele dia, quando fores de quarto em quarto para te esconderes. O resto da história é que na batalha, Acabe é ferido por uma flecha disparada por um sírio e morre, exatamente como Deus havia predito pela boca de seu profeta. Algo semelhante a isso é o que vemos na história do Êxodo, onde se repete inúmeras vezes que Deus endureceu o coração de Faraó, mas isso não significa que Deus de alguma forma sobrenatural, usando seu poder divino, fez Faraó pensar de alguma forma contrária ao que ele realmente teria pensado. Quando a Bíblia fala sobre Deus endurecendo o coração do Faraó, significa que Deus sabia de antemão o que iria acontecer ao enviar as pragas e removê-las. Mas Deus não exerceu nenhum poder sobrenatural sobre o rei do Egito, para fazê-lo pensar e agir como agiu. O faraó sempre teve total controle e domínio de seu livre-arbítrio, e agiu como agiu simplesmente porque isso era resultado do egoísmo e da arrogância de seu próprio coração. Deus só permitiu que Faraó agisse como ele já sabia que agiria. Da mesma forma, Deus não enviou literalmente um espírito para falar mentiras aos falsos profetas, que estavam diante do rei Acabe.
Aqueles falsos profetas profetizaram mentiras, pelo simples fato de serem falsos profetas. Deus apenas permitiu que Acabe colhesse os frutos de suas próprias ações. Da mesma forma, as trevas espirituais anunciadas nesta quarta trombeta não são produto da obra de Deus, é apenas Deus permitindo que os homens colham os frutos de suas próprias ações. Por exemplo, há muitos sábios que argumentam: por que, se Deus conhece todas as coisas, ele não destruiu o diabo antes de causar todo o mal? Se Deus tivesse agido como dizem, o diabo teria triunfado, porque todo o universo obedeceria a Deus, não por amor, mas por medo. Era necessário que o universo conhecesse o resultado da obra do diabo antes de destruí-lo, pois caso contrário não haveria como provar que Deus foi justo em destruí-lo. Não é que Deus quisesse que os 7 filhos e 3 filhas de Jó fossem esmagados até a morte. Não é que Deus quisesse que as mães comessem os seus próprios filhos, quando os romanos sitiaram Jerusalém. Não é que Deus quisesse que milhões de seres humanos fossem assassinados, das formas mais cruéis e horrendas, durante os 1260 anos do governo do Anticristo. Não é que Deus quisesse o extermínio de 100 milhões de judeus durante o domínio nazista. Não é que Deus quisesse que alguns fanáticos derrubassem 2 aviões nas Torres Gêmeas de Nova York. Mas é necessário que os frutos do pecado sejam manifestados, para que não haja dúvidas de que Deus é justo, quando o pecado for finalmente erradicado do universo e alguns receberem a vida eterna, e outros não. É por isso que existe um julgamento, e é por isso que nós mesmos teremos a oportunidade de julgar. O estranho mensageiro, a águia ou abutre que se vê voando no meio do céu, grita, emitindo um alerta. E o aviso é que o toque das 3 trombetas que faltam, que ele chama de ais, será pior do que as 4 primeiras. Chegaremos a esse ponto neste vídeo. No próximo vídeo continuaremos com o estudo das 7 trombetas. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.